eu tô aqui para falar mais um livro dessa saga dos livros que eu estou lendo este ano, completamente aleatório, sem relação a um livro com o outro. E hoje eu vou falar deste livro aqui do Stefan Zweig, que na verdade não é só um livro, são 2 contos do Stefan Zweig concatenados num livro só. Esses contos são O Jogador de Xadrez. Eu achei várias traduções em português. Eu achei tipo O Jogo de Xadrez, O Xadrez, o livro de xadrez, o jogador de xadrez. Então aqui eu vou falar O Jogador de Xadrez. E Carta de uma Desconhecida. Nossa, minha mão tá toda suja que eu tava pintando. E Carta de uma Desconhecida. E como hoje eu estou aventureira, eu vou tentar fazer como eu já vejo alguns vídeos do YouTube aí. Eu vou tentar dividir em 3 esse vídeo. A primeira parte vai falar do Stefan Zweig. A segunda parte vai falar de um dos 2 contos, provavelmente. Acho que vou começar por Carta de uma Desconhecida. E a terceira parte vai falar do Jogador de Xadrez. Até porque se alguém procurar esse vídeo, por exemplo, para ouvir do conto Jogador de Xadrez, vai poder pular direto para essa parte. Nossa, pra você ver que ousadia que estou hoje. Então tá, vou começar a falar do Stefan Zweig. O Stefan Zweig é esse autor de romance, ele escrevia biografia, escreveu um carnê de viagens e tal do Brasil, enfim. E ele nasceu ali antes da Primeira Guerra e faleceu durante a Segunda Guerra. O que acontece? Ele nasceu em Viena, numa família judia. Então, quando a Segunda Guerra estourou na Europa, ele se exilou, adivinha para onde? Para o Brasil, em Petrópolis. Inclusive a tumba dele, ele está enterrado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu nunca visitei Petrópolis, quem sabe visitarei logo em breve, vamos ver. E gostaria. E daí, se forem visitar Petrópolis, dá uma passadinha, dá uma homenagem para esse autor. E o que acontece? O que aconteceu? Ele era um pacifista, né? Ele era completamente contra a guerra e tal. E ele adorava o Brasil também. Então, assim, ele tava meio isolado por causa da guerra, de ser um refugiado, coisa arada. E, inclusive, achei interessante, talvez até ler a carta de suicídio dele, porque ele fala um pouco dessas razões da guerra e coisa arada, e achei interessante. Por exemplo, ele fala assim, ó, na carta dele inteira. Antes de deixar a vida, de livre vontade, no meu perfeito juízo, uma última obrigação se me impõe: agradecer do mais íntimo de mim, eu acho, a este maravilhoso país, o Brasil, que me proporcionou e a minha obra uma tão boa hospitaleira garrida. A cada dia fui aprendendo a amar mais e mais este país, e em nenhum outro lugar poderia ter reconstruído por completo a minha vida, logo quando o mundo da minha própria língua acabou para mim e o meu lar espiritual, a Europa, se auto-aniquila. Mas, depois de 60 anos, são necessárias enormes forças para começar tudo de novo, e as minhas exauriam-me nestes longos anos de errância e sem pátria. Assim, achei melhor encerrar no devido tempo, de cabeça erguida, uma vida que sempre teve no trabalho intelectual a mais pura alegria, e na liberdade pessoal o bem mais precioso sobre a terra. Saúdo a todos os meus amigos que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Ele escreveu essa carta em 1942. Então, assim, é triste, assim, porque se ele tivesse esperado mais um pouquinho, assim, a guerra já teria acabado, né? Um fato, assim, tem alguns fatos que vão junto com essa pessoa. Ele parecia ser alguém legal, mas parecia ser alguém bem intenso, sabe? E que talvez
esse personagem, assim, não só esse personagem, a pessoa dele tenha se revelado por completo também nesses 2 contos aqui que eu vou falar um pouco mais. Inclusive, quando ele decidiu deixar este mundo, a esposa dele foi junto com ele. A esposa dele que era mais de 30 anos, não. Ela tinha acho que 30 e pouquinho, tipo 32, 33 e ele já tinha 60, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, é uma pessoa assim bem singular, assim, vamos dizer, bem apaixonada, assim, no sentido daqueles romances antigos, assim, sabe? Apaixonado quando eu digo no sentido do romantismo, não apaixonado da Bell Hooks, que eu já falei, aqui em outra resenha de livro. Então tá, agora já fiz meus comentários sobre a pessoa, eu acho importante comentar isso, um pouquinho da vida desse autor e tal. Primeiro, que eu acho muito legal que ele adorava o Brasil, salve pra ele. E segundo, que depois, assim, sabe, eu li os contos, eu formei minha opinião sobre os contos, e depois, quando fui ver a vida do personagem, eu fiquei, sabe? Tipo, as palavras pessoais, assim, dele, não só os contos que ele escreveu, assim, sabe? As palavras pessoais, as opiniões pessoais dele, sabe? Então, assim, eu achei que ele se representou, ele se mostrou muito nesses 2 contos aqui, sabe? Então vamos começar. Eu acho que eu vou começar primeiro pela carta de uma desconhecida. Então, neste momento, eu vou tentar botar uma divisão aqui, ó, no vídeo. Enfim, Carta de uma Desconhecida, então, é esse livro, esse conto, que na verdade, se eu não me engano, era um escritor, ó, era alguém que escrevia romance, né? Ele chegou assim de uma viagem e tinha uma carta para ele. Daí ele pegou aquela carta e começou a ler e era uma carta de uma mulher. E a mulher descreve toda a vida dela pra ele, assim, sabe? Mas não é só como se ela descrevesse só a vida dela. Toda a vida dela foi dedicada pra ele. E ele... Ó, vai ter spoilers, assim, ó. E ele nunca se deu conta, assim, sabe? Desse amor, dessa paixão dele. O que acontece? Ela era vizinha dele. Ela tinha 13 anos quando ele tinha... Quando ele já era adulto, né? Ele tinha se mudado pra perto dela. E assim, tipo, eles se cruzaram uma vez, mas é uma menina de 13 anos, né? Uma adolescente. Ela viu ele, assim, todo elegante e tal, terno, apaixonou, assim, sabe? Apaixonou. E só que assim, sabe? Adolescente é assim mesmo, assim, sabe? Apaixona e nem conhece a pessoa. Mas geralmente uma pessoa assim, equilibrada e tal, esquece assim, esses amor platônico de adolescência, né? Ela não. Ela foi até o fim, ela achava que ela tinha uma chance com ele, então ela espiava ele, ela sabia toda a rotina dele, assim, sabe? Isso com 13 anos ainda, sabe? Quando ele convidava mulheres pra casa dele e tal, ela observava assim, escondidinha, sabe? Um dia ela se ofereceu pra ajudar o mordomo dele a limpar, tipo, um tapete, se eu não me engano, sabe? Ela olhou, assim, a casa dele, ela gravou tudo, assim, na memória dela, assim, sabe? Como que era a disposição das coisas. Ela ficava imaginando ele dentro de casa e tal. Bem... Enfim, deixo vocês com as conclusões. Então, o que aconteceu? E daí ela chegou num belo dia, a mãe dela falou assim, ó, minha filha... eu quero me casar de novo, sou muito apaixonada, papapá, pelo fulano cicano, e a gente vai se mudar. A menina, nossa senhora, foi o fim do mundo dessa menina. Acabou a vida da menina, entendeu? E daí se mudaram. E a menina, todo o tempo, tinha o homem na cabeça, esse escritor na cabeça, sabe?
E daí, assim que ela fez, tipo, 18 anos, assim que ela deu, ela voltou pra Viena, se não me engano, era em Viena que passava esse livro, sabe? E daí ela dava um jeito de passar na frente da casa dele, assim, sempre nos mesmos horários e tal. Até que um dia ele cruzou com ela na rua, ali perto na frente da casa dele, né? E, bom, aconteceu o que aconteceu. O romance. Aconteceu, assim, sabe? É, e daí. E daí a mulher engravidou. A mulher engravidou. E ela ficou tipo, nossa, eu vi nessa criança, era a representação de você e tal. E coisa lá, assim, essa mulher é bem. Sabe? Enfim. E daí ela abandonou assim, a vida dela. Ela foi até uma época pra prostituição, porque ela não conseguia assim, ter uma relação com outras pessoas, porque era ele o amor da vida dela, sabe? E daí ela cruzou ele de volta na vida dele. Ele nem sequer reconheceu ela, sabe? Sendo que eles já tinham dormido juntos e tal, assim, sabe? E, tipo assim, ele era uma pessoa, assim, desde o início do livro, tá claro que ele era uma pessoa, assim, que tinha uns casinhos aqui e ali, assim, mas não é nada assim, sabe? Não é um gentleman, não é alguém que vai casar e coisa nada, assim, sabe? E daí o filho dela, quando ela decidiu. Ó, muito spoiler. Quando ela decidiu escrever essa carta, foi porque ela tinha perdido o filho dela. Ele ficou doente, assim, sabe? E lá, pelo que eu entendi, ela queria se suicidar na carta. Pelo que eu entendi. Mas este livro eu li num. Ah, até esqueci de explicar na introdução. Eu li num contexto de um clube de leitura que eu tô participando. E daí o mediador lá do clube de leitura, ele acha que ela ficou doente. Ah, não, não. É que ela ficou doente, um negócio assim. Enfim, eu não entendi direito, mas eu sei que ela ia morrer também, sabe? E, enfim. E dela escreveu, assim, páginas e páginas, assim, tipo, nossa, e tal dia que você fez tal coisa, eu tava lá, sabe? E assim, sabe, eu com a minha visão achei bem problemático. Bem problemática essa mulher. E daí você fica pensando assim, sabe? E daí mas tem várias nuances, assim, porque quando eu li o livro, eu pensei assim, ah, ele tá querendo mostrar a obsessão dela. Pra mim, é uma história de obsessão, não uma história de amor. Longe disso. Uma história de obsessão. O bebê Rena da década de 20. Nem sei quando que foi escrito, mas deve ter sido lá pelas décadas de 20. Entendeu? Bebê Rena da década de 20, entendeu? Na minha cabeça, quando eu li com a minha visão de mundo atual, é essa minha visão, assim, sabe? Ele quis ilustrar uma obsessão, uma paixão cega, sem autocrítica, sem controle, em que ela perdeu completamente o controle, baseada em nada, assim, sabe? Foi ridículo o pensamento, na minha visão, assim, vê-la se humilhando e fazendo tudo isso. Pra mim foi ridículo, assim, sabe? Falar assim, amiga, acorda, sabe? Mas. E pra mim o autor queria mostrar isso. Mas, contudo, todavia, entretanto, tem um filme que saiu. E que tá disponível no YouTube completo, que é A Carta de uma Desconhecida, é um filme de 1948. E lá, e lá eu achei que. Eu achei, na opinião, quando eu vi o filme com a visão do diretor, coisa nada, pra mim eles quiseram mostrar como uma história de amor, assim, tipo, e daí no final ele fica tipo, nossa, eu perdi o amor da minha vida. Ah, como eu não me amava. Sabe? Então, assim, sabe? Recomendo vocês lerem. Alguém que estiver aqui vendo esse vídeo, lê. Porque. E dá opinião, porque, sinceramente, pra mim é. Pra mim foi uma história de obsessão, sabe? Só que daí tem controvérsias. Porque daí você fica pensando assim também, o autor. Eu falei no início do vídeo que parece ser uma pessoa muito intensa, né? Então daí você fica pensando em que medida, assim, sabe, ele se colocou nisso. E será que ele era o escritor que tava nesse livro? Por que um escritor?
o cara que recebeu a carta, assim, sabe? Então, assim, eu acho que várias questões podem ser levantadas, assim. E daí no clube de leitura tinha umas meninas, assim, também falando assim, nossa, mais uma história de uma mulher que vive em função do homem e tal. Mas, repito, para mim, na minha visão, não era, podia ser tanto uma mulher quanto um homem, quanto um cachorro, sei lá, sabe? Pra mim a história é uma história de obsessão. Agora vamos passar pro outro conto, o jogador de xadrez. Porque pra mim, jogador de xadrez também é uma história de obsessão, sabe? É por isso que eu digo que, assim, pode ser qualquer personagem, vai ser uma história de obsessão. Agora pro jogador de xadrez. Vamos falar de jogador de xadrez. O jogador de xadrez conta a história desse personagem. Eu acho que a gente não tem o nome do personagem. Eu acho que ele não fala o nome do personagem. Blá, 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 blá. Não acho, eu acho que só fica, tipo, ele se refere senhor alguma coisa, tipo, senhor B, um negócio assim, sabe? O nome do personagem. E deles estão. Antes disso, não vou falar. Antes de introduzir o personagem, o que acontece? Tem esse jornalista que tá lá. Ele tá a bordo de um navio. E ele pega esse navio porque ele quer fazer entrevista com o melhor jogador de xadrez do mundo. E lá a gente tem um nome. É o Mirko Ksentovic. É o Mirko. E ele quer fazer uma entrevista com o Mirko. Sabe? O problema é que o Mirko é um personagem muito, muito singular. Ele é alguém que aprendeu a jogar xadrez, assim, meio que na raça, assim, tal, sabe? E street chess, meio que na rua. E ele, assim, não é alguém, assim, ele se destaca no meio dos outros jogadores de xadrez, assim, que até hoje o xadrez ainda continua um jogo meio elitizado e tal, e ele veio mais de uma origem simples, ele não tinha o vocabulário que geralmente os jogadores de xadrez tinham, e como ele sabia que ele não tinha o vocabulário e tal, ele ficava, o Mirko, ele ficava fechado assim na dele, não dava entrevista e tal, era super difícil. Então esse jornalista vai lá, ele pega propositalmente o mesmo navio, uma longa viagem de navio com o Mirko, pra tentar ter uma entrevistinha ali com o Mirko, né? Nessa viagem ele conhece mais um cara ricão, até esqueci o nome do cara ricão. Deixa eu falar pra dar nome aos bois, né? Nome aos bois. Qual que é o nome do cara ricão? Aí a gente vai falar que é o Cicrano. E daí conhece o Cicrano nessa viagem, que é o cara ricão, muito fã de xadrez. E que quando ele sabe que o Mirko tá lá no navio, ele quer muito jogar com o Mirko, sabe? Então ele consegue falar com o Mirko e ele se oferece para pagar o Mirko para jogar uma partida de xadrez com ele. Daí os dois, o jornalista e o Cicrano, vão jogar com o Mirko. E numa das partidas que eles estão jogando com o Mirko, um homem desconhecido, um homem lambda, passa e ele fala assim: Nossa, mas joga cavalo D5. Nem sei o que eu tô falando. Eu jogo xadrez, eu nem sei o que eu tô falando. Joga cavalo D5. E daí joga cavalo D5. E daí a partida acaba tipo em empate. Assim, sabe? E o Mirko é o top 1 do mundo, entendeu? Então acabar em empate com o Mirko é porque tá dois jogadores assim, ó, muito forte, face a face. Então, o que acontece? E daí nisso, esse homem misterioso, o jornalista começa a falar com esse homem misterioso e fala: não sou jogador, não sou ninguém. Sabe? Ninguém. Mas como que você joga assim? Como você faz isso e tal e tal? E daí a história do conto não é sobre xadrez, como pode se indicar pelo título, pelo início da história. A história do conto é sobre a história desse homem misterioso, eu acho que é Senhor B, alguma coisa assim. Eu acho que é Senhor B. É Doutor B. E o que acontece? Vai ter spoiler também. Eu achei, assim, sabe? Os dois contos foram leituras que eu não consegui parar. Que eu não consegui parar de ler. E assim, sabe, eu acho que eu devo ter lido esse livro em 2 dias, assim, no máximo, porque eu fiquei muito, muito envolvida assim, na escrita, sabe?
No clube de leitura tiveram umas pessoas lá que, ai, mas eu gostei, fiquei muito envolvida na leitura, sabe? E daí ele conta, ai, deixa eu contar a história do Sr. B. E daí começa a contar a história, o Sr. B começa a contar a história dele pro jornalista. E o que acontece? O Sr. B, ele estava justamente na Alemanha nazista. E uma forma de tortura do Sr. B, eu não lembro, eu acho que ele era. Não lembro o porquê que eles pegaram o Sr. B. Eu acho que ele era. Ele trabalhava no banco, um negócio assim, eu acho. Enfim, daí uma forma de tortura para essas pessoas de graus mais elevados não era só o trabalho forçado e coisa nada. Era trancar essas pessoas sem nenhuma noção do espaço, tempo e tal. Então eles pegaram o Sr. B, trancaram ele num quartinho, assim, e tal, assim, sabe? Sem contato nenhum com o mundo. E falou, não, vou resistir, né? E daí todo dia, um determinado horário, eles vinham e tentavam interrogar o Sr. B para que ele falasse as coisas, assim, sabe? E daí o Sr. B não falava, né? E daí ele foi ficando tanto tempo lá, ele foi ficando tanto tempo preso nesse quartinho com, sabe? Sem contato nenhum com o exterior, sem ver a luz do dia e coisa nada, que ele começou a ficar louco, ficar louco. E daí no dia que eles foram levar ele para esses interrogatórios, o Sr. B conseguiu roubar um livro de xadrez. E era um livro de xadrez que descrevia várias partidas de grandes mestres de xadrez, assim, tipo, partida Poporov com não sei o que, sabe? E o doutor B falou, mas o que eu vou fazer com isso? Sabe? Mas como eu não tinha mais nada, era um quarto vazio sem nada, ele começou a estudar aquilo, assim. Daí ele começou a meio que mentalmente e tal, não mentalmente. O cobertor dele tinha uns negócios assim, xadrez, e com miolinho de pão ele começou a fazer assim, simular uns movimentos e tal. E daí ele ficou muito tempo, pelo que eu entendi no livro, ali preso naquele quartinho. Então ele teve tempo de decorar, de repetir 80 mil vezes cada uma das partidas que tinha naquele livro de xadrez, sabe? Então ele começou a jogar como um grande mestre de xadrez. E era um nível obsessivo, sabe? E ele ficava assim, ele entrava em transe e tal, assim, e continuou. E daí quando ele. O que acontece? Peraí. Eu me perdi, eu tava pulando etapas na minha cabeça já. E no nível obsessivo, daí ele até ficou louco, tal, teve que ser enviado, teve um surto obsessivo enquanto ele tava lá no quartinho, teve que ser enviado pro hospital e coisa arada, e daí volta pro presente em que eles estão no navio. Essa é a história do Sr. B, né? Do Dr. B. E daí volta pra história do presente. O que acontece na história do presente? O Mirko quer desafiar o Sr. B, sabe? E o Sr. B, ele falou pro jornalista que depois de todos os surtos com o xadrez que ele teve, ele nunca mais na vida dele gostaria de jogar xadrez. Porque levava ele para um estado de transe, um estado assim, sabe? Ele ficava nervoso com ele mesmo. Porque já antecipava todas as jogadas. E daí ele pensava, nossa, não, você não vai fazer essa porcaria. E começava a se xingar e tal, sabe? Então, assim, e ele tinha prometido que ele ia fazer mais uma partida com o Mirko, porque o Mirko tinha insistido e tal, e daí ele falou pro jornalista, mas essa vai ser a última. Assim, sabe? E daí no fim, ele, se eu não me engano, ele ganhou do Mirko, e daí eles fazem ainda mais uma, e daí lá ele começa a partir, assim, ó. Aí embora, assim, a cabeça dele, a mentalidade dele, ele começa ainda a entrar em transe, em delírio, coisa arada, sabe? E são duas posições, seja do Dr. B, seja do Mirko, são duas posições completamente opostas. Porque o Mirko, ele tem muito autocontrole, sabe? Ele via que ele perturbava o Dr. B quando ele demorava, por exemplo, para jogar, sendo que na cabeça do Dr. B ele já tinha antecipado todas as jogadas do tabuleiro, então ele sabia qual a melhor jogada para fazer. Então ele começava a ficar inquieto e tal, assim, enfim. Eu contando assim, sendo bem sério agora, tá parecendo chato o livro, né? Do jeito que eu tô contando. Mas não é chato, é muito legal, a escrita é muito envolvente. E eu fiquei chocada
no final, assim, do livro, assim, sabe? Quando eu fui lendo, assim, a história de como é que ele sabia xadrez e tal, os surtos dele, eu ficava tipo, não, doutor B, não surta. Enfim. Mas como eu disse, né? No clube de leitura tiveram umas pessoas que ficavam, mas eu adorei o livro, assim, sabe? Então, dei mais uma história que conta pra obsessão, né? Porque daí o Dr. B tinha essa obsessão pelo jogo de xadrez, apesar dele mesmo, né? Apesar dele mesmo, tipo, porque essa obsessão veio realmente como uma forma de sobrevivência, senão ele teria ficado louco muito antes, né? No quartinho dele durante a Segunda Guerra Mundial. E enfim, mas é mais uma forma assim de obsessão, de uma paixão. Inclusive, se passa num navio, uma viagem longa, igual ao Zweig fez da Europa para América. Enfim, eu achei que eu vi muito depois quando eu vi a história do. Conclusões, tô indo para conclusões. Vou ver se consigo dividir o vídeo em várias partes lá. E agora vou dar minha avaliação dos livros, como eu sempre faço. Mas vamos ver. Ó, YouTuber. Mas, enfim, eu vi muito. Depois que eu li a história do Zweig, eu vi muito dele nesses dois contos. Eu gostei bastante, sendo bem sincera, assim. Depende muito do ponto de vista que você tem, assim. Por exemplo, a Cartas para uma Desconhecida. Tá longe, não é, não é um conto de amor, sabe? Só que, por exemplo, quando eu fui ver o filme, pareceu um filme de amor. E tiveram até umas opiniões no clube de leitura, tipo, ai, me vi nela. Ai, mano, acorda. Oh, tá lelé, né? Mas enfim, ai, deixa eu me acalmar. Não, é uma história de obsessão, assim, sabe? Mas você fica. Nas duas histórias eu fiquei, assim, tipo, chocada, assim, sabe? De ver até que ponto as pessoas vão, assim, sabe? Tipo, seja mentalmente, seja com ações e tal, assim, sabe? Então eu gostei muito dos dois contos, Eu vou dar a mesma nota pros dois, porque eu achei que os dois têm uma abordagem um pouco diferente, mas a essência fica a mesma. Então, de 0 a 10, eu vou dar para esses contos 8,9. 8,9. Eu gostei bastante. Tiveram opiniões controversas, especialmente no meu clube de leitura, mas eu gostei. Então recomendo, inclusive se não for uma pessoa com muita prática de leitura e tal, recomendo, porque lê rápido, a linguagem é fácil, é muito legal. É tipo, vou assistir algo na sessão da tarde aqui, tá ligado? E daí você vai lá e tem, tipo, de repente 30, assim, sabe? Tipo, você vai passar um bom momento, você vai se distrair e tal. Não, porque de repente 30 também não pede, assim, um espírito crítico, assim, sabe? Talvez um outro, assim, filme. Mas é tipo, é bacana, assim, sabe? Você lê muito rápido também. Mas então é isso. O vídeo já tá muito longo. Não sei aqui onde que eu vejo o tempo do vídeo. Meu Deus, quase meia hora deu falando sem parar. Então tá, até a próxima. Acho que semana que vem eu já gravo o próximo. Olha, tem vários livros para gravar este ano, que eu já li este ano. Este ano, ó. Mas bom, até mais então. Até a próxima!